Bom, esse talvez é um dos vídeos mais difíceis, se não o mais difícil de fazer, mas eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês, que é sobre o desmame precoce. Eu percebo que muitas mães passam por isso, mas ainda é um tema que é muito tabu ainda, né? Então não é muito comentado ou dito por aí. E muitas mães acabam passando por isso em silêncio. Então hoje eu quero contar um pouco da minha experiência, o que eu senti e principalmente como eu transformei essa dor em aprendizado. Bom, quando meu bebê nasceu, né, quando o Rafa nasceu, eu tinha aquele sonho, como a maioria das mães tem, de amamentar exclusivamente até os 6 meses. E quem sabe, né, até 1 ano ou até mais. Não me preparei da forma que eu gostaria, né, durante a gestação. Eu gostaria de ter pesquisado, procurado muito mais sobre amamentação, estudado muito mais sobre amamentação. Mas, como eu sou mãe de primeira viagem, então é muita coisa, né? A gente é tudo muito novo, então a gente procura saber sobre o enxoval, sobre o parto em si, fazer o plano de parto, comprar as coisas. Então acaba que a gente não foca nesses temas. Então hoje eu faria diferente. Eu estudaria muito mais sobre amamentação, sobre o pós-parto, para me preparar um pouco mais para esse momento. Mas acabou que eu fiz isso somente durante a amamentação, enquanto eu estava amamentando. Então, naquele momento de fragilidade, que você está no puerpério, que você está com privação de sono e tudo mais, nesse momento é um pouco mais complicado você saber onde buscar os conteúdos e o que buscar, para não ficar também com muita informação e você acaba ficando perdido com tanta coisa que a gente vê por aí. Mas a realidade foi bem diferente. Logo no início eu tive muita dificuldade com a amamentação, eu sofri muito com dor, com a pega errada. Um dos meus seios tinha o bico plano, então isso dificultou ainda mais a acertar a pega dele. E no hospital não te falam tantas informações ou quase nada de como você amamentar, de como corrigir a pega, é tudo muito superficial. Então eu tive que ir muito na intuição e do que eu estava buscando ali na internet para tentar corrigir a pega dele. Mas com tanta informação, com tanta coisa que você precisa arrumar, que você precisa corrigir, acaba que com um cansaço e constante ali, você acaba recuperada. Com tanta coisa que você tenta fazer, você acaba se sentindo fracassada, né? Tudo que você faz sem sucesso. Oh, meu Deus do céu, cara. Então, um momento que eu percebi que estava começando ali, tendo um início de desmame, foi quando ele começou a rejeitar o peito. Ele brigava muito com o peito. Toda vez que eu colocava ele pra mamar no peito, ele brigava demais com o peito, ficava irritado, então acabava que eu recorria à mamadeira. Mesmo tirando meu leite na bomba, que no início era a maior parte da amamentação dele era com o meu leite, mas também na mamadeira, né? Tanto no seio quanto na mamadeira também. E quando a gente saiu da maternidade, ele já saiu com a fórmula, então a gente também tinha esse suporte aí da fórmula, para se caso eu não conseguisse tirar leite, ele tomava fórmula. Mas com o passar do tempo, como ele não estava mamando no peito, o leite ia reduzindo. Então, como eu já comentei, ele já saiu da maternidade com a fórmula e consequentemente com a mamadeira. E aí, junto com as fissuras que eu tava tendo no seio, as dores, acabou que eu tava conciliando amamentar com a mamadeira e no seio também, e também tendo o suporte da fórmula. Até que chegou o dia que ele não quis mais o peito, ele vinha pro meu seio somente para ficar chupetando e pegar no sono. E também o meu corpo parou de produzir leite como consequência. E esse foi o início, né, quando começou, que eu percebi que já estava ocorrendo o desmame precoce. Foi ali por volta de 2 meses e meio, mais ou menos. E não foi uma escolha consciente nem planejada, ninguém planeja não amamentar, né? É muito raro você ver uma mãe que não quer amamentar. E foi o que aconteceu aos poucos, me pegou despreparada
E quando eu percebi que já tinha acontecido o desmame, eu fiquei muito frustrada, fiquei chateada, eu me senti culpada, me senti menos mãe. E eu sentia como se eu tivesse falhado como mãe, que algo que deveria ser natural não estava acontecendo, e eu sentia como se eu tivesse feito algo de errado, que eu podia ter feito diferente. Gente, que difícil. Meu Deus. Não achei que fosse ser tão difícil assim. E o mais difícil é que só quem é mãe entende isso. O pai não vai entender, outras pessoas não vão entender. Só quem é mãe e passou por isso que vai entender. E quando eu busquei isso na internet, é pouco falado, não é comentado sobre isso. E ninguém fala com sinceridade sobre o luto que é parar de amamentar. Ainda mais quando não é uma escolha sua, que é parar de amamentar antes do tempo que você queria. Mas eu seguia, porque eu sabia que o meu filho precisava se alimentar, ele precisava de mim, precisava que eu estivesse bem. Então eu acabei deixando esse desejo de amamentar, não de lado, mas entender que ele estar alimentado, alimentar ele, era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então eu tentava a todo tempo ter isso em mente, de que ele precisa estar alimentado, então isso é mais importante do que qualquer outra coisa, seja pelo seio, pelo leite que eu retirava na bomba ou pela fórmula. O importante é ele estar alimentado, para ele ser saudável, estar saudável e ficar bem. Ainda é um assunto que dói muito, mas hoje eu entendo que a maternidade é muito mais do que o tipo de leite que a gente oferece. Que o amor, a conexão não vem só do seio. A gente tem outras formas de se conectar com o nosso filho, de demonstrar amor, de mostrar que a gente ama. Bom, esse é meu relato e eu precisava gravar esse vídeo como uma forma de encerrar esse ciclo, mesmo muito difícil não gravar esse vídeo. De fundo tem o Rafa brincando, mas é a realidade, né? Aqui no canal eu mostro maternidade real e o desmame precoce também é uma maternidade real. Eu espero que de alguma forma isso tenha te ajudado. E se você também quiser compartilhar a sua história ou seu relato, aqui nos comentários fiquem à vontade. E se esse vídeo te tocou, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.